Mas um react. Exagero aqui, ó. Que é um real governante da Bob Esponja. Fraude revelada. Vamos ver o que é isso. Bora lá. Você já se perguntou quem é que governa os E se inscreve aqui também, né? Bora lá. oceanos em Bob Esponja? Essa é uma das maiores bagunças que o fundo do mar já viu. Sério, se você achava que a linha do tempo de Bob Esponja era só um monte de episódios jogados aleatoriamente, segura aí, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para o Rei Netuno do mesmo jeito. Essa é a teoria do governante das profundas águas da Fenda do Biquíni. Uma história de poder, traição, alienígenas, viagem no tempo e, é claro, muito hambúrguer de siri. Então vamos nessa, porque hoje o foco é o Rei dos Sete Mares. Ou melhor, os reis. Porque, olha só, tem o Netuno clássico, que é barbudo, tem um tridente na mão, e ele mora em Atlântida com sua esposa Anfítride e o seu filho Triton. Aí também tem o Netuno do primeiro filme, que é careca, tem a voz grossa e uma filha chamada Mindy. Eles vivem num castelo de areia que parece ter sido feito em 5 minutos. E para fechar com chave de ouro, tem o Poseidon do terceiro filme, aquele que transformou Atlântida num cassino gigante. Ele tá mais preocupado com questões de cremes faciais do que governar o império dele. São 3 caras diferentes, todos se dizem donos do mesmo oceano. Como assim? Eu acredito que você deve estar pensando, Gui, isso é só uma preguiça de animação. Eles mudam o design porque querem. Pode até ser, mas aqui no canal a gente não aceita um porque sim. A gente cava fundo para descobrir a razão. Não, aqui. E quando eu comecei a juntar as peças, eu descobri que não é uma bagunça, é intencional. Tudo se conecta e é mais louco. Só não vai me falar que o rei ali do filme é o Tritão, que era filho do tal, e ficou revoltado e bateu que virar, sei lá. Porque tem alienígenas no meio disso tudo. Mas calma, eu vou explicar tudo passo a passo. Vamos começar pelo mais óbvio. Netuno do filme de 2004. Todo mundo lembra da cena em que ele aparece congelando o Sr. Sirigueijo com um raio do tridente. O cara se mostra mega poderoso e tem uma filha chamada Mindy, que é uma sereia e vive num palácio que mais parece um resort de luxo subaquático. Só que espera aí, cadê Anfítride? Cadê Triton? E por que ele parece tão diferente do Netuno que a gente vê nos episódios da série? Tem gente que jura que o filme se passa num futuro, depois da série toda, e que esse Netuno careca é o Triton crescido. Parando para analisar, tem até uma certa Não faz sentido, mas beleza. lógica. O filme foi pensado como um grande final pelo seu criador Steven Hillenberg e nunca mais vemos o Siri Só que o episódio de Tritão foi lançado depois do segundo filme. Cascudo 2, que foi a abertura da Do primeiro franquia filme. de restaurante. Só que aqui tem um problema gigantesco. A Mindy aparece de novo no episódio depois do filme, em A Grande Festa de Aniversário de Bob Esponja. E assim, se o filme fosse Cara, todo respeito, vamos ser bem sinceros aqui, jogada em marketing. Se vai pra pensar racionalmente, jogada em marketing. Nossa, vai lá, tá vendo o episódio do aniversário do Bob, tu tá dando você vê só ali. Nossa, os devem aparecer no primeiro filme. Eu não pensaram em ter uma continuidade nesse momento, só pra ela ver assim, jogar de o marketing. futuro, como ela estaria lá, toda adolescente, convivendo com Bob Esponja como se nada tivesse acontecido? Isso acaba não colando. Então vamos lá. Se não é futuro, o que seria? Aqui entra a teoria mais famosa sobre o programa de televisão. Resumindo, toda a série é um reality show falso, filmado por humanos mergulhadores, e os personagens são apenas atores ou marionetes controladas para entreter a gente. E o filme, a mesma coisa, só que maior. E por isso que Netuno do filme parece tão diferente. Ele não é de fato o Netuno verdadeiro. É outro ator. É um ator contratado. Os produtores não conseguiram Ele, trazer o deus literal do mar para gravar, então chamaram um cara todo respeito, cara, eu vou ser bem sincero aqui. Óbvio que tudo então é só teoria, blá, 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 mas a teoria mais preguiçosa que existe depois de falar que é assim e pronto é falar que é reality show e tudo trocado. Não tem nada demais, só falar, reality show e trocaram o ator feito. qualquer. Deram uma peruca e um Não sei se eu castelo acho de essas areia coisas acontecem. inflável, e tem prova disso dentro da própria série. No episódio Achados e Perdidos, da 10ª temporada, Bob Esponja desce para o porão do Siri Cascudo procurando um apito perdido do Sr. Sirigueijo. E lá no meio de um monte de tranqueiras, a gente acaba vendo a coroa de Netuno que é usada no filme. A exata coroa que Plankton rouba e inicia toda a aventura está lá. Referência. Outra referência. Só que por que diabos essa coroa estaria guardada no porão do Siri Cascudo? Mas a resposta é simples, porque ali é o depósito de adereço dos produtores, onde eles guardam todas as... Ah,
Eu sei que era pra não quero ficar bravo, não quero arrumar briga e tudo e tal, mas a pior teoria é essa, cara. É tudo reality show feito. Daqui existe. É um reality show, relaxa. Tranqueiras que eles utilizam dentro desse programa. O Sr. Siriguejo, como eu já provei na teoria de espionagem que tem aqui no canal, é o espião-chefe dos mergulhadores. Ele vigia todo mundo e o porão dele é onde ele guarda tudo que é usado nas filmagens. Tudo que a gente consegue ver no filme. Coincidência? Não existe coincidência na fenda do biquíni. Beleza, a gente resolveu o primeiro Netuno. Mas e o Poseidon do terceiro filme, A Fuga de Bob Esponja? Esse cara é outro nível de confusão. Ele mora numa Atlântida que parece Las Vegas subaquática. Se existe mais uma Atlântida, que nem existe um monte de Springfield, pelo que eu vi lá nos Estados Unidos, por exemplo. Existe um monte desse nome das parecido com essa cidade e tudo tal. Daí, pô, se eu ver mais de uma Atlântida, tudo lá com a Atlântida. A Atlântida tem Las Vegas, tem outra Atlântida, tem outra, e cada um tem um rei que pensa que é o Rio do Mar. Feito. Teoria descoberta, valeu! Com luzes, shows e um ego maior que o próprio oceano. E ele também se diz rei dos sete mares. Dois reis pro mesmo trono? Não faz sentido. A não ser que eles estejam em linhas do tempo diferentes. E aí que a coisa começa a ficar diferente. Nesse filme da fuga do Bob Esponja, a gente tem aqueles flashbacks de Bob Esponja criança no acampamento coral, que depois, mais pra frente, virou uma série, né? Um spin-off. No começo, eu não gostei nem um pouco. Comecei a perguntar, por que diabos eles estão fazendo uma versão bebê de todo mundo? Parecia apenas preguiça. E o que vai piorando é a continuidade e tem uma quebra total. Por exemplo, a Sandy conhece Bob Esponja criança, só que na série principal eles se conhecem adulto, mudando todo o contexto que a gente já conhecia. O Plankton já tá atrás da fórmula antes do Sr. Siriguejo inventar. É uma bagunça total. Mas aí veio o sétimo episódio do acampamento coral e tudo mudou. Bob Esponja descobre a fórmula secreta décadas antes do previsto. A Sandy destrói com um acidente, só que de repente a Sandy do futuro aparece via rádio falando com a Sandy do passado. E sim, a viagem no tempo. Sandy é uma agente do tempo mandada para garantir que a linha do tempo original não seja alterada. Ou seja, o acampamento coral e o filme todos acontecem na mesma linha do tempo, que é uma alternativa à linha do tempo original. Nessa realidade, Netuno nunca virou rei. Quem manda é o Poseidon. Por isso que ele tá lá, gordo, sem poderes, transformando Atlântida num cassino. Agora faz sentido. Só que assim, tem mais. Porque na série principal, o Netuno é o rei e tem E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo é assim que eu quero? Com o Wix, isso é possível. E tem até um episódio de Stonehenge em que dois peixes discutem na rua. Um fala, Netuno é o rei. Não, Poseidon é o rei. Os próprios criadores estão zoando com a gente, mostrando que os dois existem na mesma realidade e a gente tem Os dois existem na mesma realidade. E se no final não tiver rei nenhum e os dois estiver querendo enganar? E tiver uma disputa de poder até hoje pra descobrir quem que é o rei. E na verdade nenhum dos dois for. Uma teoria? que descobrir como. E a resposta tá na origem do Netuno, que existiam curtas promocionais de Bob Esponja que poderiam revelar alguma coisa. Tem uma chamada A História do Rei Netuno, em que Bob Esponja conta para Patrick que Netuno foi abandonado bebê numa cesta em um rio e um meteoro radioativo caiu nele, um alienígena apareceu e deu superpoderes para ele com um fluido de Netuno. Parece até uma história mal contada, né? A invenção de Bob Esponja. Até porque ele tá segurando um quadrinho de cabeça para baixo. Mas aí você lembra do episódio Atlântida Calça Quadrada. Nele tem uma Atlântida completamente diferente. Ela é habitada por alienígenas super avançados que deram tecnologia pro fundo do mar inteiro. E dentro da cidade tem uma estátua gigante de Netuno e uma pintura chamada A Ascensão de Netuno, mostrando ele recebendo poderes de alienígenas. E tudo isso não é coincidência. Tudo isso é um canon disfarçado. É tudo canônico. Aí agora a gente pega todas as peças e junta tudo. Netuno foi abandonado bebê porque ele é o único personagem da mitologia romana no mundo dominado por gregos. Todo o resto é grego. Poseidon, Zeus, Apolo, até o prédio se chama Poseidon em Atlântida do Netuno. Ele era uma espécie de intruso, só que os aliens Atlantes escolheram ele, deram poderes e ele voltou para roubar o trono de Poseidon. Sim, ele tomou o trono e a esposa do Rei dos Mares. O que valida essa teoria é que Anfítride é
uma deusa grega, esposa canônica de Poseidon na mitologia. Netuno é o golpista supremo, e na linha do tempo do terceiro filme, os alienígenas nunca deram poderes para ele, então Poseidon continuou no comando e transformou tudo num cassino gigante. Bom, mas falta a tal cidade perdida de Atlântida. No filme de Poseidon, é uma referência à Atlântida dos alienígenas. Antes de sumir, Atlantes deram tecnologia pros deuses do mar, tridentes, armas e tudo mais. Mas quando Poseidon vira o rei na linha alternativa, ele traiu os alienígenas, usou a tecnologia contra eles e conquistou a cidade original, transformando-a nesse cassino. Por isso que eles chamam de perdida. A Atlântida verdadeira foi destruída e substituída. É bastante informação, mas vamos lá que eu vou recapitular. O Netuno do filme é um ator porque os produtores não conseguiram o deus de verdade. O Poseidon do terceiro filme é o rei legítimo numa linha do tempo alternativa criada por viagens no tempo da Sandy. E o Netuno da série é o bebê abandonado que virou um golpista cósmico com a ajuda de alienígenas para roubar o trono, a esposa e o respeito de todo o oceano. Tudo conectado, não é por acaso. E aí, o que você achou? A sua mente tá explodindo? Porque a minha... Não sei tanto também não, mas cara, eu vi de velho, eu falei, pô, não tenho nada a comentar.